Bem-vindos a mais um vídeo do Agentes Livres. Então agora vamos fazer aquele vídeo do 1 minuto para comentar cada coisa. Vocês têm falado aí que essa fórmula deu certo, então por enquanto a gente vai continuar, né? Acho que é uma forma legal de falar todos os jogos e também um pouco mais rápido de jogos que não importam tanto, né? Que se deixar a gente fala aí por meia hora de cada jogo. Teria 7 horas o programa, mas não dá, né? Infelizmente a vida não é assim que funciona. E acho que o primeiro tópico então vai ser sobre o Detroit Lions. É isso aí. Seu time. Detroit Lions. Então vamos lá. O tópico é o seguinte: Detroit mantém chance dos playoffs por causa do time em si ou porque a tabela é meio fácil? Vamos lá? Podem falar aí o que vocês acham. Eu acho que é um pouco mais pela tabela. Eu acho que o time tem a mesma chance de outras equipes dessa conferência. O Seattle é talvez um time do mesmo nível. A gente vê aí o Panthers também crescendo nessa primeira temporada. Acho que são times que se equivalem, cada um com o seu estilo. Mas realmente a tabela do Lions deixa a equipe aí num patamar um pouco diferente dessas outras equipes, né? O Panthers enfrenta equipes fortes dentro da sua divisão, o Seattle também tem equipes difíceis. Mas lá eles têm que jogar mais e tem que convencer mais, porque quase perdeu de novo para os Bears, né? Exatamente, eu também acho que é um pouco mais pela tabela, vai manter isso até o final, mas também a gente pode confiar também no time por causa do Stafford, né? A partir do momento que um time tem quarterback, a gente consegue confiar, mas principalmente a defesa, ela precisa jogar melhor. A gente viu como ela sofreu contra os Browns, que não é um time que marca muitos pontos, e com os Bears também, né? Que a gente sabe também não marca tanto, então passa principalmente esse ataque funcionar um pouco mais, mas principalmente a defesa. Eu vou assumir uma licença poética aqui pra fazer um comentário sobre esse jogo, porque eu não tô nem aí pro 1 minuto. Eu acho que vocês têm razão em tudo, só que um ponto importante mesmo vencendo o jogo assim, quase perdendo, que nem você falou, é importante você vencer esses jogos difíceis. E acho que isso mostra um pouco da força do time, né? Claro que foi sorte porque o cara errou um field goal ridículo, mas nunca se sabe, então vamos ver, né? Bom, o Jacksonville Jaguars é o líder da sua divisão e é uma equipe que vem vencendo seus jogos muito pela força da sua defesa, como a gente já esperava. Mas será que essa defesa dos Jaguars já é no mesmo nível aí de defesas como a do Broncos e a do Seahawks? O que vocês acham? Olha, eu acho que... Cara, é que a defesa do Seattle era diferente, na minha opinião. Acho que dá pra comparar mais com a defesa do Broncos. Sim. Porque, não sei, pelo menos é a impressão que eu tenho. Eu não sei se é o mesmo nível, é difícil de falar, mas dá pra comparar sim. Eu acho que tá ali, entendeu? É uma forma de defesa. A defesa tá muito forte, esses sacks estão acabando com o adversário. Eu acho que tem potencial pra levar o time longe, que nem fez com os outros times, mas... talvez seja um nível abaixo do Seattle, não sei. O que você acha? Eu acho que tá caminhando para ser no mesmo nível dos Broncos. É o time líder em sacks, em interceptações, em fumbles, melhor secundária. E o time que tinha uma deficiência contra o ataque terrestre não tem mais, então é uma defesa completa. Eu acho que na questão do Seahawks pode chegar perto, mas a questão é a rotação, né? É a rotação. Aquele time tinha uma rotação que quem saísse ficava ao mesmo nível, mas é uma das melhores defesas que a gente já viu nessa década. Baltimore Ravens ganhou seu jogo contra os Packers, né? Não tomou pontos e a gente viu que... Terceira vez no ano. Terceira vez no ano. É uma defesa que é boa, né? É a principal unidade que a gente confia. E dentro dessa conferência a gente está vendo que quase todo time tem chance de chegar nos playoffs, menos os Browns. Então a pergunta aqui fica para os Ravens. Eles têm condições de chegar nos playoffs? Eu acho que tem. Até eu não duvido de um time ir basicamente negativo, né, na AFC. Do jeito que tá bizarro, atualmente o time que tá no Wild Card, os dois times que estão classificados atualmente estão negativos. Então, por que não, né? Mas eu acho que se fosse nivelado assim, mais ou menos do jeito que deveria ser a maioria dos anos, aí não chegaria, né? Porque não é um time bom o suficiente e eu acho engraçado que esse time ou vence de 0 ou perde de 0, então não sei o que acontece. Exatamente. Eu acho que diferente dos outros times que ele tá brigando pela repescagem, o Ravens tem defesa. Porque o Raiders não tem defesa, o Titans também não tem uma grande defesa, Mas né? o Chargers tem. Mas o Chargers tem. Então, eu acho que sim, eu acho o Chargers melhor. Mas eu acho que o Ravens, assim, é um time que mesmo quando perdeu os jogos, tirando aquele pra Jacksonville, em Londres, não foi uma equipe que foi fácil bater. Então é um time que... Mas tudo depende do Flacco também, tem que jogar um pouquinho melhor, mas tem condições. Bom, esse próximo tópico, então, sobre o nosso time do glorioso Marcos aí, que venceu, né? Então a pergunta que a gente quer fazer é a seguinte, vocês acham que o Texans ele tem futuro suficiente para lidar e ser um dos melhores times da AFC? Ou talvez ainda seja falar demais sobre esse ponto?
Eu acho que tem, conseguiu achar seu quarterback. Eu não acredito que o Watson não vai repetir o que repetiu nesse ano, tem tudo para ser ainda melhor. É um time que está quase pronto. Eu acho que é um time que está quase pronto. A partir do momento que achar seu secundário, conseguir ali reforçar essa unidade, eu acho que pode ser sim um dos principais times, pulando até para ser a principal surpresa o ano que vem, por que não? Né? Eu acho que não vai ser um time que vai decepcionar como os Raiders, mas eu confio nesse time no futuro. Eu acho que é bom deixar a diferença aqui. Eu acho que esse time do Texans já podia ter brigado por playoff desse ano, se não tivesse perdido todo mundo, mas para virar uma equipe de fato competitiva na AFC, aí com o Patriots, com os Steelers, ainda falta um pouco mais, né? Falta uma secundária, falta talvez um jogo corrido mais eficiente. Mas tem o seu quarterback, diferente de outras equipes aí que a gente não sabe, né? O próprio Jaguars. Então eu acho que tem tudo para ter um futuro muito bom, mas ainda é uma equipe secundária. Kansas City Chiefs, a zebra da semana e uma dessa temporada, né? Conseguiu perder para os Giants, totalmente bagunçado, desfalcado de jogadores, não conseguiu marcar touchdown. Né? E com essa derrota é o questionamento, acabou a confiança desse time ou será que ele consegue voltar à boa forma do começo dessa temporada? Eu acho engraçado que as 2 vezes esse ano que a gente falou que não existia a possibilidade de um time perder, foi com o Giants e as 2 vezes o Giants ganhou. Isso é absurdo, ganhou do Broncos e agora ganhou do Chiefs. Essa divisão tá amaldiçoada contra o Giants, eu acho. Mas respondendo a pergunta bem rápido, eu acho difícil voltar daquele jeito, mas eu ainda acho que nem de longe que o time é ruim, igual foi contra o Giants pra fazer aí 9 pontos. Achei isso absurdo. Então acho que é um time competitivo, mas que precisa ajeitar muitas coisas dentro da equipe. Tem um técnico muito bom, eu acho que tem que confiar nisso. Provavelmente na partida de repescagem, se ficar em primeiro lugar, vai jogar em casa. É importante também, porque em casa o Chiefs joga bem melhor. Mas realmente não é a mesma equipe daquele começo. A gente vê que não está protegendo a bola, o Hunt já não está tendo mais os espaços que ele tinha, né? Então, eu acho que o Chiefs sempre vai ser competitivo porque é uma equipe muito bem treinada. Mas realmente caiu muito de produção, a gente não esperava isso. Bom, o Bucks venceu os 2 últimos jogos, né? Contra os poderosos Jets e Miami, né? Sim. Pois sem o Winston. E a questão que a gente quer trazer aqui e debater um pouco o time melhorou sem o Winston ou realmente, como pegou 2 dos piores times da NFL, foi só ali uma certa coincidência? Com o Winston teria ganho de qualquer forma. O que vocês acham? Eu acho que com o Winston teria ganho, mas se ele tivesse 100%. O Winston não estava bem, por isso que acabou saindo, então ele já estava jogando no sacrifício. E óbvio, né, acabou pegando 2 equipes mais frágeis. Né? No momento, acho que o Jets estava até no mesmo nível que o Bucks, porque o Bucks estava jogando muito mal. Né? O Dolphins também, né? Uma equipe totalmente bagunçada. Mas eu não acho que isso signifique que o Fitzpatrick seja melhor. Né? As pessoas não podem pensar isso. O Winston é o futuro da equipe até que a gente mude de ideia. E são jogos que o Bucks, com ou sem o Winston, tinha que ganhar esse ano porque tem elencos melhores que Jets e Miami, né? Só que com o Winston também não vinha jogando bem, mesmo com um elenco melhor que algumas outras equipes também. Mas eu acho que isso mostra que a equipe tem que dar total foco com o Winston, não só na questão física, como na questão da cabeça. Eu acho que ele tem que voltar para 2018 entendendo que, assim, sou o quarterback franchise dessa franquia. Então, assim, ele precisa jogar não só fisicamente melhor, mas também em termos de cabeça, né? Porque senão... E eu acho que com o Fitzpatrick, Super Bowl é realidade. Basicamente falando, claro. Bom, o Chargers, né, jogou em casa nessa rodada e atropelou o Buffalo Bills. A equipe de Buffalo aí tentou mudar o seu quarterback e foi um grande desastre. Meu Deus. Mas acho que méritos também para a equipe dos Chargers, né, que jogando em casa fez valer esse mando, atropelou o rival e mostrou muitas qualidades na defesa e no seu ataque também. Com essa queda dos Chiefs e com o Raiders sendo uma grande decepção, a equipe de Los Angeles ainda pode ganhar essa divisão? Eu acho engraçado que eu falei que o calouro do Bills ia jogar bem. Eu acho que o universo me ouviu e quis tirar sarro da minha cara, porque pelo contrário, né? Não teve nenhuma possibilidade. E agora, respondendo a pergunta, eu acho que sim, pode ganhar a divisão. Não vai ser fácil, porque tem que basicamente ganhar todos os jogos. Mas eu acho que esse time tem potencial, a defesa é uma forte defesa, uma defesa muito boa mesmo. O Philip Rivers melhorou nas últimas semanas, então eu acho que se continuar nesse caminho tem chance, mas vai ter que vencer os confrontos diretos contra os outros times dessa própria divisão. Eu também acho que tem condições e no momento, né, essa divisão tem passado por momentos, a gente não consegue cravar quem é o melhor time, mas nesse momento eu acho o Chargers
o melhor time. Né? Tá sendo mais regular, apesar da derrota para os Jaguars. Acho que em todos os jogos que os Chargers perderam, foi muito competitivo. Então eu vejo muita qualidade nesse time. Agora o Mike Williams ali aparecendo também. Então é um ataque que tem peças boas e a defesa tem jogado muito bem com o Bosa. Então confia que esse time vai ganhar a divisão. Seattle e Atlanta fecharam essa 11ª rodada da NFL e o Atlanta foi até Seattle e venceu, né, os Seahawks em um duelo extremamente direto aí, né, na questão dos playoffs nessa conferência. E a gente quer saber aqui, né, de vocês, se essa derrota de Seattle, que podia ultrapassar o Rams nessa rodada, quer dizer que a equipe já está meio que eliminada da questão dos playoffs ou não está no mesmo nível das outras equipes que está lutando junto com ela? Olha, eu acho que Seattle esse ano, de certa forma, decepcionou um pouco. A gente esperava o time melhor. Obviamente, de forma nenhuma tá eliminado, né? Só um jogo separando do Rams, ainda tem mais um confronto direto. O time é bem mais experiente. Mas o que a gente sabe é que realmente ele não tá no nível do Seattle dos outros anos. Então, não é aquele favorito que a gente coloca, que nem era anteriormente. Mas acho que tem que se cuidar. Eu acho que com essas lesões aí, tirou bastante da chance do Seahawks brigar forte nos playoffs. Eu acho que ainda consegue. Né? Dentro ainda mais da divisão, acho que confronto direto com os Rams, se ganhar mais um jogo, mas obviamente é um time que está atrás dos Eagles, Saints, dos próprios Vikings, né? E fica muito difícil pensar que esse time de novo não vai cair pelo menos na rodada divisional, né? Como foi nos 2 últimos anos, em que foi atropelado. Eu acho que esse time pegar os Eagles, principalmente os Eagles, né, em Filadélfia, deve acontecer o mesmo resultado. Fechando então essa semana 11, né, Falcons e Seahawks, vitória de Atlanta, né, os dois amigos aqui acabaram acertando esse jogo. E a pergunta que fica para vocês é, será que o Falcons voltou com essas 2 vitórias? Ou será que a gente tem alguma dúvida esperando que esse time apresente mais? Eu acho que voltou, né? Foram vitórias contra times fortes que a gente não esperava, assim, do jeito que aconteceu, né? Mas o problema é que a divisão ainda é muito difícil, né? O Carolina ainda tá à frente, quer queira ou não, o Saints está mais à frente ainda, então aí agora são muito confrontos diretos ainda que restam na temporada, então eu acho que isso vai definir tudo, mas que o time é forte novamente, tem grande chance de ir longe e a gente percebe que sim. A gente falava que era um dos times que menos tinha margem para erro, né, nessas últimas rodadas e venceu 2 jogos muito complicados, né? Por mais que tenha enfrentado o Cowboys com desfalque em casa, sempre é um jogo difícil, e o Seattle, né, jogando fora de casa é sempre muito complicado e o Falcons mostrou força. Então eu acho que, como o Caio falou, tudo vai depender dos seus duelos dentro da divisão. É o que vai decidir essa divisão que está muito equilibrada com 3 times brigando. Então, mas eu acho que sim, o Falcons vai ser competitivo até o final. A equipe está mostrando muito mais raça do que vinha mostrando antes. Então, e foi isso aí, né? Mais um vídeo aí nosso, por favor. Comentem, compartilhem, né? Como sempre, alguns de vocês têm feito aí. Deixem seus comentários. E é isso aí, até agora, até quinta-feira, né? Com o próximo, com os 3 jogos, né? 3 jogos. Isso aí. Valeu, então.